Oi, queridos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na nossa terceira aula, falando sobre os princípios da oração. Para quem não me conhece ainda, quem não viu os vídeos anteriores, eu sou a pastora Zete Macena e a convite do pastor George, estamos aqui dando assim os fundamentos, a base sobre a oração. E na semana passada, nós começamos a falar sobre as nossas armas espirituais, nosso inimigo, e nós vamos partir daqui, do ponto que nós abordamos no final da aula passada. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esse momento e pedimos ao Senhor que esteja conduzindo todas as coisas, que o Senhor esteja, meu Deus, direcionando, abrindo os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa estar assim, recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não somente recebendo, mas colocando em prática todo o Teu ensino, tudo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, tenha liberdade de falar, de fazer, como for a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amados, desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos numa guerra espiritual. Você pode dizer assim, eu não gosto de batalha espiritual, eu não gosto de oração, de guerrear, eu vou ficar na minha, eu vou servir a Jesus, eu vou ser somente cristã e eu não quero me envolver em guerra, não quero me envolver em batalha. É um grande engano, porque no momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos de um reino de Satanás, o reino das trevas, para o reino da luz, o reino de Deus. Existem dois reinos, não existe um reino neutro. O fato de eu não gostar de guerra, de batalha espiritual, falar assim, eu vou deixar o inimigo quietinho, que ele vai me deixar quietinho, engano nosso. O fato de eu não incomodar o inimigo, de eu não interceder, não orar, não guerrear, isso não me dá garantia de que o inimigo vai ficar quietinho também no canto dele e não vai me importunar. Ele é o nosso adversário, a Bíblia diz isso claramente. Então, desde o momento que você aceitou a Jesus, que entregou sua vida para Cristo, você está numa guerra espiritual, você tem Satanás como teu inimigo, como teu adversário. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele já é um inimigo derrotado. O Senhor Jesus Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. E a única coisa que nós temos que fazer agora é tomar posse e saber aquilo que nós somos e o que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Quando nós sabemos quem é o nosso inimigo, quando nós sabemos com que nós estamos lutando, como o inimigo age, nós já temos grande vantagem sobre ele. O desconhecimento é a maior arma do inimigo contra as nossas vidas. Então, se nós quisermos ser vitoriosos na guerra espiritual, na batalha espiritual, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, nós precisamos saber quem é o nosso Deus e nós precisamos também saber quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo. Amém? Então vamos partir desse ponto aí. Quem nós somos em Cristo Jesus? A Bíblia diz lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, nosso pecado foi perdoado, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas muito mais do que criaturas, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então não somos somente criaturas, novas criaturas, mas muito mais do que isso, nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? E também nós fomos justificados através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus,
Nós somos justificados através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi perfeito. E Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Cristo, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Somos filhos, somos novas criaturas, somos justificados como se nunca tivéssemos pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, ele nos justifica, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E nós também recebemos do Senhor autoridade para pisar em cobras, serpentes e escorpiões. Romanos 8:17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Nós temos autoridade, nós também temos o quê? Herança. Olha só que tremendo, quem nós somos em Cristo? Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, fomos justificados de todo pecado, recebemos autoridade de Deus contra todo principado e potestade, nós recebemos herança. Tudo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz do Calvário é nosso direito e é nossa herança. Amém? É isso que a Bíblia diz que nós somos, de uma forma resumida, porque não dá para ver todos os textos. Amém? Como eu falei, como o próprio tema do curso princípios da oração. A gente está passando aqui de forma superficial em cada um desses temas. Então, quem é o nosso Deus? Precisamos também saber quem é o nosso Deus. E muitas pessoas pensam que ele é um Deus que está lá sentado em um trono inacessível, esperando a menor falha nossa para aplicar o castigo, para aplicar a pena. Será que é isso? Não. A Bíblia fala que Deus, ele é um Deus de amor. Aliás, ele é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Deus nos ama. Amém? Deus nos ama e enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha que tremendo, amado. Se Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós, como não nos dará também todas as outras coisas em Cristo Jesus? Amém. Então Deus é um Deus que nos ama, que quer o nosso bem, que quer nos ver prosperando, que quer nos ver saudáveis, em paz. Amém? E além de saber quem nós somos, quem é o nosso Deus, nós também temos que conhecer quem é o nosso inimigo e como ele age. O que é que a Bíblia diz a respeito do nosso inimigo? Será que o nosso inimigo é aquele vizinho chato, é aquele colega de trabalho? Será que é o marido, que é o filho, que é a esposa? Será que é o irmão da igreja? Não, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De forma resumida, esse texto está dizendo aqui que a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra demônios, contra espíritos malignos que atuam nas regiões celestiais, contra os filhos e filhas de Deus. Então, outra coisa que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo, que nós precisamos conhecer, como ele é, quem ele é e como ele age, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Jesus fala sobre ele em João 8,44. Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo. Estava falando aqui com os judeus, que estavam perseguindo Jesus. Jesus fala para os judeus: olha, vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer aos seus desejos, aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, o teu inimigo não é aquela pessoa que te persegue, que te faz sofrer, que pisa no teu calo. Não, o diabo, ele age através de seres humanos. O diabo usa pessoas que dão legalidade, que não vigiam, e que são instrumentos, que são cavalos mesmo de Satanás para tentar tirar, roubar a nossa paz. Então, precisamos saber quem é o nosso inimigo, precisamos saber quem nós somos, quem é o nosso Deus, o que nós temos em Jesus, quem é o
nosso inimigo e como ele age, quais são as suas estratégias. Então o inimigo é Satanás e seus demônios, e a Bíblia diz sobre ele, que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira. As maiores armas do diabo são a mentira e a dúvida. Vocês se lembram aqui em Mateus 4:3, quando Jesus, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, como é que Satanás tenta a Jesus? Ele tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus a respeito da sua constituição. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele viu, que desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O próprio Pai falou para Jesus: você é o meu filho amado. E qual foi o que o diabo tentou colocar na cabeça de Jesus ali quando tentou Jesus no deserto? Se você é o Filho de Deus. Então o diabo tenta, colocar dúvidas a respeito de quem você é em Jesus, a respeito do que você tem em Jesus, a respeito da tua constituição, sabe? O diabo vem assim: não foi assim que ele tentou Eva? Ele falou: foi assim mesmo que Deus disse, se você comer do fruto dessa árvore? Então ele vem com a dúvida. As maiores armas do diabo são justamente isso, a mentira. Ele tenta distorcer a verdade, e ele tenta colocar dúvida daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Por isso que nós temos que conhecer ele também, amados. A Bíblia fala sobre ele, no mesmo livro de Efésios, na carta de Efésios, que ele é astuto. A Bíblia fala: para que podeis resistir às astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Não pensa que Satanás vai aparecer na tua frente de chifre, de rabo. Não, ele vem com ideologias, ele vem com filosofias, ele vem com engano, com um pouco de verdade, com um pouco de mentira. Não é verdade? Ele tenta distorcer a palavra de Deus. Ele tentou Jesus também assim. Ele falou para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, joga-te daqui desse monte, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Ele usou um pouco de verdade, porque realmente está escrito isso na palavra a respeito de Jesus. O salmista já dizia há muito tempo: o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Então ele pega um pouco de verdade e tenta distorcer, colocando mentira. Essa é a maior arma do diabo, tentar distorcer a verdade, colocando um pouco de verdade com mentira. E é onde surgem todas as ideologias, as mentiras do diabo. E até hoje muitos têm sido enganados pelo diabo. Tem muitos meninos que o diabo está falando: olha, você é menina. E tem muitas meninas que Satanás está dizendo para ela: olha, você é um menino. E muitos estão crendo, sabe? O diabo continua mentindo. O diabo tenta colocar dúvidas sobre a tua constituição. Você tem que saber que você é filho, que é filho amado, que você nasceu de novo, que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, e que nenhuma condenação há para ti que está em Cristo Jesus. Quantos tentam desconstituir aquilo que Deus nos chamou? Sabe? Talvez você já tenha até ouvido pessoas dizerem para você, questionarem o teu chamado. Talvez eu esteja aqui falando até com pastores, ou pastores vão me ouvir depois. E muitos questionam o teu chamado, a constituição, aquilo que você é em Jesus, né? Você é mesmo pastor? Você é mesmo profeta? Você realmente, essa unção que foi derramada sobre a tua cabeça é legítima? Então o diabo vai jogar 1001 dúvidas, vai usar pessoas para tentar fazer você vacilar. Não, eu acho que eu não sou um pastor realmente, eu acho que a minha unção não foi legítima. Amados, nós temos que ter consciência, nós temos que estar convictos daquilo que nós somos em Cristo, amém? Porque senão o diabo vai passar uma rasteira, você perde a sua constituição, você abre mão daquilo que Deus te chamou para fazer, amém? E nós temos que ter isso muito firmes: quem eu sou, quem me chamou, o que Deus me chamou para fazer, quem Deus me constituiu. Eu sou pastora Zete Macena, Deus me chamou, Deus me constituiu, Deus falou com o meu líder a respeito do meu chamado, Deus falou comigo, Deus usou profetas, Deus falou comigo na Bíblia. E não importa quem não reconheça, não importa quem queira desconstituir isso, está muito firme, muito impregnado em mim. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei do meu chamado. Eu sei que eu
que eu sou chamada do Senhor, eu sou uma pastora do Senhor. E embora muitos queiram desconstituir isso, não vão conseguir nunca, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então você tem que ter convicção de que você é filho de Deus. Se você é um pastor, tenha convicção que Deus te chamou. Mesmo que você não tenha um curso de teologia, isso não te inabilita. Amém? Isso não inabilita você. O que habilita é o chamado de Deus, é aquilo que Deus falou a teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos para frente. Amém, amados? Vocês se lembram também que o diabo tentou usar pessoas para tentar desprezar Jesus? Falou assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Né? Tentando o quê? Desprezar. Então, às vezes, o inimigo vem assim, tentando desprezar o teu chamado, desprezar quem você é. E você não bate boca não, porque a tua luta não é contra ele, é com quem está usando ele para tentar desprezar ou desconstituir aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Então, além de conhecer o nosso inimigo, amados, nós temos também que saber onde é que nós travamos a nossa guerra. Porque se o nosso inimigo não é de carne e sangue, se o nosso inimigo não é humano, por que eu vou travar a minha guerra a nível da carne? As nossas guerras devem ser travadas nas regiões celestiais, é lá onde nós estamos assentados em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus está assentado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome. E o Senhor fala assim, na palavra dele, que Ele nos fez assentar à direita de Deus juntamente com Cristo. É lá que nós estamos. Então não vamos lutar com o inimigo errado, com carne e sangue, não vamos lutar no terreno do inimigo, porque se nós lutarmos no terreno do inimigo, nós seremos presa fácil para ele. Então a nossa luta deve ser travada nas regiões celestiais. Eu disse para vocês aqui que quando a águia ela pega uma serpente, ela não fica lutando no solo ali com a serpente. Ela pega aquela serpente, ela leva lá para cima, quando chega bem alto, ela solta. Aí aquela serpente cai, né? E morre com impacto, e aí se torna uma presa fácil para a águia. É assim que nós devemos levar as nossas guerras, os nossos inimigos, aonde nós estamos assentados, nas regiões celestiais. Existem duas plataformas, né? Duas atmosferas, dois campos de batalha. Existe o natural e existe o espiritual. Existe o sobrenatural e existe o terreno. Nós não podemos lutar aqui no campo do inimigo. Nós devemos levar para as regiões celestiais, onde nós estamos assentados em Cristo e onde nós temos todos os recursos e as armas para vencermos o nosso inimigo, que é astuto, mentiroso e cruel, e quer o nosso mal. E nós temos, amados, que manter a nossa posição em Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, ele fala assim: permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sejam fortes e vigiai. Ele fala assim, ó, permaneça, sabe? O que o diabo quer é nos desestruturar, nos tirar da posição, sabe? Nos fazer balançar, recuar, mas nós temos que ter, sabe? Ficar firme, permanecer. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o meu Redentor vive, eu sei o que ele diz a meu respeito, eu sei o que eu tenho em Cristo, eu sei qual é o fim do meu inimigo, aquilo que Deus já declarou a respeito dele, e nós temos que permanecer firmes, convictos na palavra do Senhor. Aleluia. Vamos aqui para frente, queridos. Aleluia. Já falei do nosso inimigo, como é que ele age, né? Já falei do campo de batalha, onde essa guerra é travada. E eu vou falar agora, mas das armas, amém? Das armas e dos recursos que Deus deixou à nossa disposição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, diz assim: porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém?
Então, aqui está dizendo quais são as armas, quais são as nossas armas. As nossas armas é faca, é bater boca, é brigar nas redes sociais, revidar olho por olho, dente por dente. As nossas armas são essas? Não. A Bíblia está dizendo aqui que se o nosso inimigo não é de carne e sangue, se o nosso inimigo não é ser humano, então as minhas armas também não podem ser naturais. As nossas armas são espirituais. Oração, jejum, a palavra de Deus e tantos recursos que o Senhor deixou, os anjos, o Espírito Santo, o poder de ligar e de desligar. E nós vamos estar falando sobre cada uma dessas aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, uma das armas, um dos recursos que Deus deixou para nós é o poder de ligar e desligar. Aí você fala, o que é ligar e desligar? No português a gente tem, quando fala de ligar e desligar, a gente pensa logo em ligar, desligar, apagar, né, a luz, ou ligar um aparelho. A gente tem essa conotação. Mas no original, amados, no hebraico, essa palavra tem um poder. Essas palavras, ligar e desligar, elas têm a conotação, têm o sentido de permitir e de proibir. Então o Senhor Jesus diz assim lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado nos céus. Amém? Deus está falando que Ele nos deu as chaves do reino de Deus. Então, nós temos acesso a todos os compartimentos do reino de Deus. Ele nos deu as chaves. Amém? Todos os compartimentos do reino de Deus nós temos acesso. Aleluia. Então, isso significa que nós temos acesso às bênçãos que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. Nós temos acesso a essas bênçãos. Nós temos acesso a tudo que é nosso por direito e por herança. E nós temos autoridade, amados, de usar essa chave, né? A chave também fala de abrir e de fechar, de permitir e de proibir. Contra todos os intrusos. Você fala assim, eu não permito, eu não quero que isso entre na minha casa, na minha família, na minha vida. Então você tem o poder também de fechar. E a chave também fala de abrir e de permitir. Então, ligar e desligar, proibir e permitir é o sentido dessa palavra ligar e desligar no original, no hebraico. Amém? Então, nós podemos exigir que se cumpra na nossa vida a Constituição, que é a palavra de Deus. Então, Senhor, está escrito na tua palavra, né? Isso. E eu declaro agora, eu proíbo agora, eu proíbo que esses inimigos, que esses demônios continuem agindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Então nós temos esse poder de usar essas chaves espirituais que Deus nos deu. Amém? Quando os rabinos eram procurados pelo povo judeu para tirar alguma dúvida, né? Porque eles eram cheios de usos e costumes, não sabiam se uma coisa era permitida ou não. Então eles chegavam diante, né, do sacerdote, principalmente no sábado. No sábado era proibido fazer muita coisa. Então eles chegavam diante, né, dos rabinos e perguntavam se aquilo ali era permitido ou não. E se aquilo ali podia ser feito no sábado ou não. Então os rabinos eles respondiam, né, que estava ligado, estava permitido, então estava desligado, não estava permitido. Então tem esse sentido de permitir e de proibir. Amém? Então, tudo que a gente traga assim para uma versão mais clara. Então, tudo que vocês permitirem aqui na terra será permitido nos céus. Tudo que vocês proibirem aqui na terra será proibido nos céus. Deus nos deu essa autoridade para a igreja, para nós. Amém? Outro recurso que o Senhor nos deu foi o próprio nome dele, o nome de Jesus. Filipenses 2, dos versículos 8 a 11, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobrenaturalmente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, ele representa a maior autoridade do universo. E ele deu esse nome para nós, amados. Diante do nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. Todo joelho tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E Jesus é como se ele tivesse dado assim para nós, queridos, uma procuração. Sabe quando você assina uma procuração e dá para um advogado para ele te representar? É mais ou menos isso que Jesus fez. O nome de Jesus é como uma procuração, como um cheque em branco que ele coloca assim, ó, vai lá e use. E faça em meu nome. Ele assina e fala, use. Eu estou dando autoridade, eu estou delegando, eu estou assinando embaixo, eu estou concordando, eu estou permitindo. Eu estou dando o meu nome a vocês para que vocês usem o meu nome. Amém? E só fazendo um parênteses aqui, isso é muito poderoso também na forma que nós representamos o nome de Jesus, né? Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós somos pequenos cristos. E quando nós também compramos e não pagamos, quando nós damos mau testemunho, nós estamos também sujando, manchando o nome de Jesus. Mas isso aí é outro caso. Eu quero dizer sobre a autoridade que nós temos, esse recurso poderoso que é o nome de Jesus Cristo, que ele deixou à disposição da igreja para nós usarmos aqui na terra em oração. Então, o nome de Jesus é a chave que nos abre os tesouros dos céus e tranca os poderes do inferno. Olha que tremendo esse aqui. Aleluia. Nós precisamos usar essa arma. Precisamos usar o nome de Jesus. E é a maior arma e ela nos pertence. Amém? Nós temos esse poder de procuração outorgado por Cristo para a sua igreja. Aleluia. No nome de Jesus nós temos as nossas orações respondidas. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus fala, olha, peça ao Pai, peça em meu nome. Amém? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus já conquistou tudo aquilo que é nosso, tudo que nós precisamos. De paz, de saúde, de alegria, de recurso financeiro, de provisão, seja lá o que for. Jesus fala, olha, tudo, ele não fala algumas coisas, Jesus fala tudo, tudo que pedires ao meu Pai, ele não fala algumas coisas, ele fala tudo. Em meu nome eu farei, amém? Não é no nome de pessoas boas que já morreram ou que estão vivas, não, Jesus fala, o que pedi em meu nome. Vamos ver também Marcos capítulo 16, 17 e 18, diz assim: é em nome de Jesus que expulsamos demônios, pegamos em serpentes, somos libertos dos ataques do inimigo, nós falamos em novas línguas, impomos as mãos sobre os enfermos para que sejam curados, né? Jesus fala assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se colocarem as mãos, impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por quê? Por causa do nome de Jesus, que nos dá esse poder, que nos dá essa autoridade. Amém? Vamos para frente. Outro recurso, outra arma que o Senhor colocou à nossa disposição foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para todas as nossas orações. Ela é também uma arma contra as investidas de Satanás. Em todos os tipos de oração nós podemos usar essa arma, que é a palavra de Deus, né? Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Quando nós liberamos a palavra em fé, o Espírito Santo de Deus, ele pega aquela palavra e começa a guerrear e começa a materializar. Vocês se lembram que como foi que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que no início Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia,
e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, quando nós liberamos a palavra de Deus em fé, o Espírito Santo ele pega aquela palavra e ele começa a materializar, ele começa a trazer à existência aquilo que não existe. Como diz lá em Romanos capítulo 4, que Deus, o nosso Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem e que chama as coisas que não são como se elas já existissem. Então o Espírito Santo ele pega essa palavra e se torna uma espada nas mãos do Senhor para guerrear também contra os nossos inimigos, mas não somente para guerrear, mas para trazer à existência as coisas que não existem. Só um minutinho, eu vou fechar um pouquinho a janela que o sol está batendo aqui, tá bom? Só um minutinho. Perdão, queridos. Estava um sol batendo reflexo aqui, estava atrapalhando a minha visão. Então vamos para frente aqui, amados. E como é que nós usamos essa palavra de Deus? É somente meditar e ler e ficar assim, lendo, leitura silenciosa? Não. O Espírito de Deus, ele pega essa palavra no momento em que eu abro a boca em fé e eu declaro essa palavra, eu confesso essa palavra, eu libero essa palavra. O Espírito de Deus, ele pega essa palavra, os anjos de Deus começam a guerrear contra os demônios através das palavras que são liberadas, através dessa espada que é a palavra de Deus. Amém? Essa palavra, ela fortalece os anjos. Quando nós liberamos a palavra de Deus em oração e fé, o nosso testemunho diz que os anjos do Senhor são fortalecidos através da confissão dos nossos lábios. Está escrito em Apocalipse capítulo 12, no versículo 7, nos versículos 7, 10 e 11, que diz que os anjos de Deus, eles travam batalhas, eles são fortalecidos quando nós estamos firmados na palavra de Deus, através do testemunho. Quando nós testemunhamos, quando nós liberamos essa palavra. Então a oração, ela é poderosa, sabe? Quando nós começamos pela resposta. Em vez de ficar ali mendigando diante do Senhor, sabe? Contando o seu problema para o Senhor. Não que não seja válido, mas comece a falar para o seu problema quem é o seu Deus e quem você é em Cristo Jesus. Em vez de ficar assim, ah, meu Deus, eu estou passando por uma questão financeira, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer, eu estou passando por uma enfermidade, me cura. Em vez de ficar falando isso, falando para Deus sobre o teu problema, fala para o problema quem é o teu Deus e o que ele fez na cruz do Calvário. Começa a falar para o teu problema financeiro. A palavra de Deus diz que ele supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Enfermidade, a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário, ele já levou sobre si todas as minhas doenças, todas as dores. Então comece a declarar para o problema aquilo que o nosso Deus é e aquilo que ele já fez a nosso respeito. Então quando nós oramos a palavra, nós já oramos a resposta, nós já oramos a solução e nós somos fortalecidos. Eu não sei se você já teve experiência de você estar muito abalado emocionalmente, espiritualmente, você faz uma oração ali que quando você termina aquela oração parece que você está pior do que começou. É tanto choro, é tanta lamentação, eu não aguento mais, para mim chega, eu vou desistir, Senhor, coitadinho de mim, Senhor, o Senhor não liga para mim não, o Senhor ajuda todo mundo, menos eu. Então quando você faz esse tipo de oração, quando você sai dali, parece que você está mais pesado, mais atribulado que quando entrou. Mas amados, quando nós separamos um momento de oração para orar a palavra, começar a declarar, Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor,
Eu sei que eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema, mas eu creio que o Senhor é maior do que o meu problema, sabe? Não é negar o problema, mas é colocar, reconhecer aquilo que Jesus fez, não é falar sobre o monte, é falar para o monte, entendeu? Jesus fala, se tiverdes fé, direis a este monte, né? Ergues de lança ao mar, não é ficar falando sobre o monte, o monte é grande, o monte é intransponível, não, monte, ouça a palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, Ele é quem me cura, Ele é quem me sara, Ele me ama, Ele apaga as minhas transgressões, eu sou filha de Deus amada, Ele tem prazer em me abençoar. Então uma das maiores armas do inimigo é o desconhecimento, sabe? Desconhecimento assim, no sentido da gente não conhecer quem nós somos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso inimigo, como ele age. E o Senhor diz em sua palavra, né, renovar, e para a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus, está escrito lá no livro de Romanos capítulo 12, se eu não me engano, diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês entendam quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, o diabo quer justamente isso, que a nossa mente não seja renovada pela palavra de Deus, que a gente continue com aquela mente, sabe, de coitadinho, mente de mendigo, mente de que Deus é um Deus mau, que quer nos castigar, mente de que o diabo não existe e que tudo é culpa do homem mesmo. Ele quer que a gente tenha uma mente não renovada, sabe, pela palavra de Deus, porque o Senhor diz assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O Senhor fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a palavra é a verdade. O Senhor diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento, quanto mais verdade, quanto mais palavra de Deus, mais luz, menos escuridão, menos chance o diabo tem de nos manter cativos, presos, enganados, com as suas astutas ciladas, com as suas ideologias, com seus enganos, com as suas dúvidas. E quando ele vier, e a gente já viu aqui que ele não vai vir de rabo, de chifre, ele vai vir usando circunstâncias e pessoas, dizendo que você não é, que você não tem. Você fala para ele, Satanás, agora eu já sei quem eu sou filha amada, eu fui justificada, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou próspera, eu sou feliz. E aí nós devemos agir igual Jesus, afasta de Satanás, né? E libera para o inimigo aquilo que Deus diz a nosso respeito. Quando ele vier com a mentira, quando ele vier tentando te desconstituir, você libera, olha, eu sou filha, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou curada, eu sou feliz, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Olha que interessante, Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim, porque assim como desce a chuva dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será também a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Deus está falando, a palavra que sai da minha boca não vai voltar para mim vazia, não. É como a água que desce do céu. A água que desce do céu, ela rega a terra, ela faz brotar a semente. E essa água não volta para mim vazia sem antes fazer o que eu determinei. Deus está falando assim a minha palavra. Agora, como é que eu pergunto para você, como é que essa palavra vai sair hoje nos nossos tempos? Deus vai enviar Jesus novamente lá dos céus para morrer novamente e se materializar aqui e começar a falar novamente? Não. Deus vai gritar lá dos céus, né? Vai dar um trovão lá em cima e Deus vai falar lá de cima? Não, Deus não vai falar. Como é que Deus vai falar hoje? Através de mim e de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de nós. Então esse Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de cada um daqueles, sabe? Cada pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passou a ser templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de você. Deus, o Espírito de Deus é Deus e ele habita dentro de você. E como é que ele vai falar hoje? Através de mim e de você. Então, quando nós abrimos a boca e liberamos a palavra de Deus, liberamos essa palavra, a palavra de Deus,
ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir, ela vai fazer o propósito para aquilo que ela foi liberada, sabe? Aquilo que a gente liberar, declarar, lançar aquela palavra, ela não vai voltar vazia, porque ela tem o poder de criar. Foi assim na criação. Lá em Hebreus capítulo 11, diz assim, que nós entendemos pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê passou a existir daquilo que não se vê, que é a palavra. Porque a palavra, ela é invisível. Eu estou falando com vocês aqui. Vocês estão vendo a palavra? Não. Vocês estão me vendo, mas a palavra vocês só estão ouvindo. Então ela é invisível. Mas nem por isso ela deixa de ser a maior arma, sabe? Poderosa. Uma arma poderosa. Uma arma liberada em fé. O Espírito de Deus pega essa palavra, ela se torna uma espada, ela traz a existência que não existe, ela começa a guerrear no mundo espiritual por nós. Mas infelizmente, muitos de nós, até mesmo cristãos, temos emprestados a nossa boca para o diabo, para falar contra aquilo que Deus fala a nosso respeito. Deus fala que nós somos curados, a gente fala que está doente. Deus fala que nós somos prósperos, a gente fala que está quebrado. Deus fala que nós somos mais que vencedores, a gente fala que está derrotado e por aí vai, sabe? Isso quando não pega a própria boca e começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do irmão, começa a falar mal de si mesmo, começa a se autodestruir. Lá em Provérbios, capítulo 18, se eu não me engano, diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Um dia desses eu vi alguém que postou assim na internet, se você pudesse comer as suas palavras, as suas próprias palavras, você seria envenenado ou nutrido? É para refletir, né, amados? É para a nossa reflexão. Se eu pudesse comer as minhas próprias palavras, será que eu seria envenenada? O que tem saído da minha boca são palavras de fé ou palavras de maldição? Palavras contrárias àquilo que Deus diz a meu respeito. Então essa palavra, ela é a espada do Espírito. E quando nós oramos a palavra, nós já começamos com a resposta. Não é mais tempo de oração de mendigo, sabe? Oh, coitadinho de mim. Ai, coitadinho. Não, Senhor, eu sou tua filha. Diabo, eu sou filha de Deus. Deus me ama. E está escrito isso e isso a meu respeito. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. Como é que eu vou orar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei o que Deus tem dito ao meu respeito? É mais ou menos aqui, você está morando num barraco aqui, sendo que alguém, vamos supor, em uma cidade lá, deixou uma mansão de herança para você. A herança lá é sua? É. Mas por que você está morando no barraco? Porque você não tem conhecimento de que alguém morreu e deixou uma mansão para você. Então é a mesma coisa. Jesus, quando ele morreu, ele deixou tudo para nós. E muitas vezes nós desconhecemos aquilo que ele deixou para nós e andamos mendigando porque não sabemos. E quando não sabemos, não tomamos posse daquilo que ele fez para nós, sabe? Tem poceiros, amados. Muitas vezes nós precisamos expulsar os poceiros, o MST do inferno, sabe? Que tomando posse das nossas bênçãos. O MST não sai de qualquer jeito, não. Tem que ter polícia, sabe? Tem que ter guerra para tirar. E a mesma coisa no mundo espiritual. O diabo vai lá, se apropria, a tua bênção está presa. Tem que ter guerra, tem que ter batalha espiritual. Tem que pegar essa palavra, está escrito, diabo, isso é meu. Não é assim? Se você tiver uma herança e tiver alguém lá na tua casa, você não chega diante do juiz com uma petição, o advogado faz uma petição, né? Um documento e chega lá, ó juiz, aqui está, ó, aqui está a herança, o testamento, aqui está o testamento. Essa casa aqui pertence a fulano de tal e tem um pessoal aí que invadiu, que está morando. Aí o juiz vai lá e manda retirar. Manda o oficial de justiça. O oficial de justiça chama os policiais e vão lá e tira aquela pessoa daquela casa e coloca o verdadeiro herdeiro lá. E a mesma coisa é conosco. Quando eu chego diante de Deus, tendo Jesus Cristo como meu advogado e tendo esse novo testamento, aleluia, vocês estão entendendo?
a herança, aquilo que Jesus conquistou para mim. Novo Testamento, só se tem testamento quando alguém morre, amado. Só se tem herança quando o outro morre. Jesus morreu e deixou para nós essa herança, esse testamento. Então eu chego diante de Deus, tendo Jesus como meu advogado e Deus como justo juiz, e falo: ó Jesus, ó meu Deus, Jesus deixou isso para mim, mas o diabo, os demônios estão lá tomando conta. Sabe o que é que Deus faz? Deus manda os anjos lá, que são os policiais, os oficiais de justiça, e os anjos vão lá e retira mesmo e devolve a bênção que é tua por direito e por herança, que Jesus comprou com seu próprio sangue. Amém? Vamos para frente. O outro recurso, a gente está falando de armas e de recursos nessa aula, viu, amados? E o outro recurso, a outra arma que o Senhor deixou para nós é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele clama por nós. A Bíblia fala lá em Hebreus também que Jesus Cristo, ele se apresentou no verdadeiro tabernáculo feito nos céus e apresentou o seu próprio sangue, não sangue de animais ou de carneiros, de cordeiro, mas o sangue do Filho de Deus, sem mácula, e de uma vez por todas aniquilou o pecado e nos fez justos diante de Deus. Então o sangue de Jesus, ele nos justifica. O sangue de Jesus, amados, ele fala de uma nova aliança, ele quebra o poder do pecado sobre as nossas vidas. Hebreus 9, versículos 11, 12, 24, 26 e 28. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você lê aí depois, tá bom? Então o sangue de Jesus é o sangue de uma nova aliança, pelo qual nós nos unimos a Deus. No sangue de Jesus a vida eterna. Nós nos unimos com o Pai, amém? Fomos justificados, como eu falei agora. Nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Por meio do sangue de Jesus nos aproximamos de Deus, né? O sangue de Jesus é o preço pago para que sejamos totalmente do Senhor. E é o instrumento da nossa santificação e também da libertação do pecado. Apocalipse 1, 5 a 6, Romanos 5, 9, Efésios 2, 13, Hebreus 13, 2, Efésios 1, 7 e Colossenses 1, 14, para quem quiser ver depois, João 53 a 57. Amém? O modo de usarmos o sangue de Jesus como arma espiritual, como é que nós usamos o sangue de Jesus? É testemunhando, é confessando com a nossa boca o que o sangue de Jesus representa. Amém? Então a gente abre a boca e começa, a declarar aquilo que o sangue de Jesus fez por nós. Quando o diabo vier lá com a acusação, falando que você é pecador, falando que você pisou na bola, que você não é salvo, você fala: ó, Satanás, está escrito, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Aí você fala: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Declarando, falando aquilo que o sangue de Jesus Cristo fez por nós. Ele derramou o seu próprio sangue para que nós tivéssemos vida em seu nome. E começa a declarar aquilo que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus fez por nós. Amém? Deixar Satanás saber mesmo que nós sabemos o que o sangue de Jesus. Satanás sabe o que o sangue de Jesus representa. O que o sangue de Jesus fez por nós. É importante que ele saiba que nós sabemos o que o sangue de Jesus representa. O diabo tem que saber que nós conhecemos essa verdade e que nós nos apropriamos dela. Satanás tem terror do sangue de Jesus, pois o sangue derramado não somente é a base da nossa vitória, mas também é a base da derrota de Satanás. Aleluia, amém, aleluia. Jesus Cristo derramou o seu sangue, amado. Você não é qualquer coisa, não. Eu não sou qualquer coisa. Sabe qual é o nosso preço? É o preço do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum. Mas ele derramou por mim e por você. E esse mesmo sangue selou não somente a nossa vitória, mas também a derrota do diabo. Amém? Em Tessalonicenses diz isso, que ele publicamente expôs o diabo na cruz do Calvário, cravando naquela cruz toda a sentença que era contra nós, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, os expôs. Ele comprou a nossa salvação. Aleluia.
Outro recurso que o Senhor nos deixou é o próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo, como eu falei para você, quando entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E esse Espírito agora vai nos ajudar a crescer em Deus, vai ajudar nas nossas fraquezas. E um dos recursos que o Espírito Santo nos dá, poderoso, que muda toda a história da vida de um cristão, eu não sei se você já é, mas é o batismo com o Espírito Santo, né? É a evidência de estar orando em línguas. A oração em línguas é algo poderoso. Leia aí comigo, então leia depois, Romanos 8, 26 e 27, aqui fala sobre o Espírito Santo, fala assim: e da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo é nosso intercessor, sabe? O Espírito Santo caminha de mãos dadas com a palavra de Deus, como eu falei, a espada do Espírito. Então, toda oração deve ser firmada na palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que ilumina essa palavra, é que revela e que dá vida a essa palavra. O Espírito Santo está em nós, intercede por outros através de nós. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito Santo, ele vivifica a palavra. Essa palavra aqui, ó, sem o Espírito Santo, ela se torna morta, religiosa, cheia de regras. Não pode usar isso, não pode usar aquilo. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, sabe? O Espírito de Deus, ele pega e ilumina essa palavra. Essa palavra passa a ser uma arma poderosa. E a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor, o Espírito de Deus é o nosso intercessor, que nós não sabemos orar como convém, mas que ele intercede por nós, em nós e através de nós, com gemidos inexprimíveis. E uma forma pelas quais o Espírito Santo intercede, nos assiste na oração, é através da oração em línguas. A oração em línguas é uma linguagem espiritual. Quando nós falamos palavras desconhecidas à mente humana, mas geradas pelo Espírito Santo em nosso espírito regenerado, em linha com o propósito de Deus. Amém? Quando eu oro em línguas, meu espírito ora, de fato, eu estou falando com Deus. Coisas que nem eu mesmo entendo, a menos que sejam reveladas pela interpretação, que também é outra ferramenta, que é outro dom do Espírito Santo, é outra manifestação do Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá vendo? Quando você está falando em línguas, nem o diabo sabe o que você está falando. Quando você está falando em línguas, às vezes nem você, às vezes não, na maioria das vezes, nem você sabe o que você está falando, Mas a oração em línguas é uma conexão direta com Deus, sabe? A Bíblia está dizendo aqui que quando eu falo em línguas, eu estou falando com Deus, eu não estou falando com homens, mas eu estou falando com Deus. Aleluia. O que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito eu estou falando mistério. Mistério até mesmo para mim. E eu quero desmistificar algumas coisas aqui para a gente estar encerrando esse primeiro momento, essa aula sobre oração em línguas, porque a pessoa pensa, amados, que para orar em línguas eu tenho que estar eletrocutada. Se eu não estiver tremendo, se eu não estiver eu não estou orando em línguas, não. Você não tem que estar sentindo nada. A oração não é na alma, a oração é no espírito. Há momentos que eu posso sentir uma unção, sabe? Sobrenatural, uma unção poderosa. E eu posso estar lá, e uma unção tremendo, sabe? Eu posso estar tremendo mesmo, porque às vezes eu não consigo nem ficar em pé. Às vezes eu choro, às vezes eu estou tremendo, às vezes o rosto esquenta, às vezes as mãos esquentam, a mão treme. Mas quando eu estiver orando em línguas, como eu vou orar aqui para você agora, ó. Eu estou orando em línguas.
Eu estou tremendo? Eu estou sentindo fogo, calor no rosto, a minha mão está tremendo, eu estou sentindo arrepio? Não, mas eu estou orando em línguas, porque a oração não é na alma, a oração é no espírito. E mesmo que não tenha evidências, mesmo que eu não esteja tremendo, eu estou orando em línguas. E é aí que muitos perdem a oportunidade de orar em línguas. E a Bíblia fala que quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo, sabe? Meu celular sumiu o carregador. Deixei lá no trabalho. Eu tive que comprar esse carregador aqui hoje para carregar o meu celular. Por quê? Porque durante a noite ele descarregou, ele ficou ligado. E aí ele descarregou e eu tenho que recarregar ele novamente para poder usar. E a mesma coisa somos nós, sabe, queridos? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. À medida que nós vamos passando pela vida, resolvendo as situações cotidianas, costumeiras, a gente vai se desgastando, sabe? A gente resolve um problema ali, resolve uma coisa ali, a gente é como se fosse uma bateria de um celular, a gente vai se desgastando. E tem que ter um momento de recarregar as nossas baterias espirituais. E uma das formas que Deus deixou para recarregar as nossas baterias espirituais é justamente a oração em línguas, quando eu estou lá, mesmo sem entender. Quando eu estou orando em línguas, o meu espírito está em conexão direta com Deus, o meu espírito está sendo reconectado, recarregado. Eu estou falando mistérios com Deus, eu posso não estar entendendo nada, eu posso não estar tremendo, eu posso não estar sapateando, nem relampeando, nem pegando fogo, mas eu estou orando com o Pai, eu estou orando de fato. E essa oração em línguas é tão poderosa que ela é um descanso, sabe por quê? Porque eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e estar orando em línguas. Eu posso estar fazendo as atividades domésticas, varrendo uma casa, lavando roupa, ou lavando louça e orando em línguas. Eu posso dirigir o carro orando em línguas. Eu posso, até mesmo no culto, eu costumo fazer isso muito. Quando o pastor está lá pregando, eu estou orando em línguas. E outra coisa que eu quero desmistificar aqui, que a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, né? Ele estava falando assim, quando tinha muitas pessoas falando em línguas, Paulo, nesse mesmo, se você seguir aí esse capítulo de 13 e 14 de Coríntios, ele fala, né, que estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele falou assim, olha, quando estiver uma pessoa falando, os outros falem consigo mesmo. E o que é falar consigo mesmo? Eu estou falando aqui, ó. Eu não vou nem abrir a boca, mas para você entender, né? Quando eu estou orando em línguas comigo mesmo, eu estou assim, ó. Não está saindo nenhum som da minha boca, mas aqui eu estou, ó. Eu estou falando para você ouvir, mas aqui eu estou. Entendeu? Eu posso falar em línguas sem estar emitindo um som, sem estar gritando, eu posso estar baixinho falando em línguas. E eu descobri uma coisa, essa pandemia é ótimo para a gente falar em línguas, porque você põe a máscara assim lá no seu trabalho, sabe? E o povo não vê e você está lá bem baixinho. A pessoa nem sabe que você está orando em língua, você está lá de máscara orando em língua e seu espírito está... E se você não tiver cuidado, tem hora que você dá uns glórias, um aleluia, porque a unção chega, né? Você começa sem fogo, sem nada, mas aí à medida que você começa a orar, que você vai demorando e vai orando, não tem como, e você começa a sentir aquele fogo, aquela presença do Senhor, mas se não sentir, continua também que está orando em línguas, amém? Então, a oração em língua é poderosa, e a oração em língua você fala mistérios com Deus. Às vezes você está pensando que está orando por uma coisa, o Espírito Santo está orando por outra, e às vezes você está orando, por exemplo, por uma coisa que você não tem certeza se é a vontade de Deus. Por exemplo, você está querendo se casar e você fala, Senhor, eu quero me casar com a Mariazinha, eu quero me casar com o Joãozinho, um exemplo aqui. E você, em português, você fala assim, ó Senhor, eu quero me casar com o João, eu quero me casar com Maria. Aí quando você ora em línguas, que você fala assim, Espírito Santo, interceda por mim a respeito desse meu desejo de me casar com Maria, o desejo de me casar com João, interceda por mim, através de mim, por esse meu desejo. Aí o Espírito Santo de Deus você está pensando que o Espírito de Deus está lá, ô Senhor, concede que ele se case com ela. Talvez o Espírito de Deus está falando assim para Deus, não Deus, ele não pode casar com ela não, ela não pode casar com ele não, porque lá na frente vai ser uma pedra de tropeço, vai até fazer com que ele se desvie dos caminhos do Senhor. Então o Espírito Santo, ele ora de acordo com a vontade de Deus, ele ora
perfeitamente a vontade de Deus. Ele sabe mais do que nós, ele não está limitado, sabe, como nós seres humanos. Ele já vê lá na frente, ele conhece todas as coisas, ele sabe aquilo que a gente não sabe, ele prescruta, sabe, a mente de Deus. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, né? Mas o Espírito de Deus, ele conhece. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito de Deus ora a perfeita vontade de Deus. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Aleluia. Eu posso orar em línguas na hora que eu quiser. Amém? Do mesmo modo que eu oro em português na hora que eu quiser, eu posso orar em línguas também na hora que eu quiser, em qualquer lugar. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, diz assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento, quer dizer, com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Você pode cantar em línguas. Você pode pegar uma música em português e começar a cantar em língua. Você está orando ali. Só o ritmo, né? Você pode. É tremendo isso. Orando em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança. Quando fala orar em todo o tempo no Espírito, o Espírito aqui você observa que está com letra maiúscula. Então, orar no Espírito com letra maiúscula é orar em línguas. Amém, queridos? E orar em todo o tempo. É poderosa essa oração, porque muitas vezes a oração em português, se você não se concentrar, às vezes você tem que parar, se concentrar para orar, porque senão sai, né? Você não... Um dia desse mesmo eu estava orando e comecei lá, deu um sono, eu comecei a dormir orando ao mesmo tempo, sei não. Só que nem eu estava falando lá, o avião, eu estava dormindo, pensando que estava orando. Né? Você tem que se concentrar, porque senão você não consegue orar como você gostaria. Mas a oração em línguas não, você pode estar fazendo qualquer coisa e orando ao mesmo tempo, pode ser em todo o tempo, você pode estar orando em qualquer lugar. Amém? Então, a oração em línguas também é uma forma de edificar a nossa fé. Em Judas, versículo 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando fala orando no Espírito, com letra maiúscula, orando no Espírito Santo, línguas estranhas, tudo isso é oração em línguas, e o Senhor deixou para que nós fôssemos edificados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É como eu falei, recarrega a si mesmo. O que ora em línguas recarrega a si mesmo. Amém? Então hoje nós falamos sobre isso, sobre as armas espirituais, os recursos que Deus deixou para que nós utilizássemos através da oração. Esse é o nosso terceiro encontro. Nós vamos ter ainda mais um encontro. Eu estou dando uma pincelada rápida aqui sobre cada tema. Eu queria entrar assim mais na parte de intercessão. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu creio que está sendo edificante para nós, tá bom? Divulguem, compartilhem, e eu creio que vai trazer muita edificação e luz para muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te dê cada vez mais luz, que Deus te faça cada vez mais um intercessor, que Deus te coloque em posição mesmo de autoridade, que o Senhor ilumine os teus olhos mesmo, que você possa praticar tudo aquilo que você tem recebido do Senhor, que Deus te faça casa forte, torre, sentinela, vigia, que Deus te faça um intercessor, que Deus te renove as tuas forças e o teu ânimo para orar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Um beijo, fique com Deus.